esquerda. Que aí é uma fórmula que vai trazer a tese estão à esquerda, tá bom? Vou selecionar aqui a fórmula. Gente, presta atenção aqui. Esquerda da onde? Esse texto aqui, ó. Tá bem? Aí, ponto e vírgula. Ele quer saber qual é o número de caractere que ele deve parar. Só que eu não quero que ele pare no número de caractere. Eu quero que ele pare no final do número do ambiente. Então, nesse caso... Estamos ao vivo? O número de caractere, eu vou falar, olha, você não dá um espaço. Aí você para, tá bom? Então, aqui, eu vou colocar a fórmula procurar. Então, instrução procurar. Aí, bom, qual é o texto procurar? Um espaço, né? Então, entre aspas, espaço. Beleza? Ponto e vírgula. O texto, esse texto. Fecha parêntese. Fecha parêntese, entra. Então, você aqui no ambiente, então vamos falar. Vou levar um tempo 99 horas da noite. Eu vou aqui para lançar uma coisa que você faça isso que você falou. Por favor, eu preciso de você dizer. Partiu! Olá!
Olá, sejam muito bem-vindos à Escola do Crédito. Que alegria estar com você aqui no primeiro dia da Rota do Ouro do Consignado. Esse treinamento que a gente preparou com tanto carinho e dedicação para você. Esse é o primeiro treinamento gratuito, completo, que eu faço assim ao vivo no YouTube. Então, apesar de fazer muitas lives, eu confesso que eu nunca estive tão nervosa para fazer um encontro como estou agora, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, porque a nossa intenção é maravilhosa e nós estamos com um propósito maior de te ajudar aí da melhor maneira possível. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, que vai ser incrível! Eu queria só saber se vocês me confirmarem aí, se está chegando o áudio, se está chegando o vídeo, se está tudo sincronizado direitinho, porque eu estou nervosa também, porque a gente nunca fez com toda essa estrutura. Então, eu fiquei toda tensa, com medo de dar alguma coisa errada. Então, digam aí nos comentários, ok, se tiver tudo certo. E vamos dar início ao nosso bate-papo. Vamos lá? Natan? Dá o play aí na apresentação. Show! E na nossa primeira aula, ela se chama A Descoberta. Exatamente. Aqui eu vou contar para vocês uma das coisas que eu descobri que mais fez diferença para mim. Uma coisa que, quando eu entendi como isso funcionava, eu pensei que eu precisava de mais ferramentas para conseguir fazer isso dar certo do jeito que eu gostaria, mas de qualquer forma, eu fui lá, eu me adaptei, eu fiz com as ferramentas que eu tinha, do jeito que eu tinha naquela hora. Então, mais importante do que o processo é você entender o conceito. E quando você entender o conceito, você vai conseguir adaptar da forma que você preferir. Tá? Mas quem? Natan? Não estou conseguindo passar a apresentação. Agora foi. Mas quem sou eu para poder te ajudar nisso? Eu me chamo Raiane Silva. Eu tenho mais de 10 anos de experiência no consignado. Durante 3 anos eu vendi consignado ali na prática, na linha. Depois eu trabalhei 1 ano numa promotora. Depois eu iniciei a minha operação. E hoje a gente tem aí o projeto da Escola do Crédito, que impacta milhares e milhares de pessoas aí no Brasil todo. E a gente está aqui para te auxiliar aí, te compartilhando tudo que a gente aprendeu ao longo desse processo, né? E a gente vai te apresentar todo esse conceito. Para mim, a gente tem alguns conceitos que são extremamente importantes na venda, né? Que é justamente o processo de venda, o processo de gestão, o processo operacional e tudo isso. Só que de nada adianta você dominar todo esse processo de venda, de gestão e operacional se você não tiver o processo que vem antes da venda, que é justamente o processo de prospecção. Eu imaginava que para vender a gente precisava falar com muitos clientes, né? Que a gente precisava ser ali o mais rápido possível, ter muito foco, falar com muitos clientes para a gente conseguir ter resultado. Só que com o tempo eu percebi que esse processo de venda pode ser muito mais eficaz e muito mais eficiente se a gente tiver essa prospecção que vem antes. E depois a gente vai passar pelo processo do mapa, porque de nada adianta você entender a importância da prospecção, como que você deve fazer a prospecção, se você não souber o mapa, o caminho, a linha de comunicação que você deve seguir para você conseguir chamar a atenção desse cliente. Afinal, no processo de prospecção que a gente mostra hoje, ele é totalmente automatizado. Ele não depende mais de uma pessoa discando manualmente para então falar com o cliente, para fazer uma oferta, para ver se talvez ele quer. Essa também é um processo da nossa etapa de prospecção, mas que acontece depois da gente fazer algumas ações antes. Então, o que eu quero te falar aqui é que eu vou te ensinar uma coisa que é um sonho para muita gente, que é vender sem precisar ligar. Porque quem é vendedor, quando a gente vende, nosso negócio é vender, nosso negócio é negociar, nosso negócio é falar com o cliente. Não é ficar discando, vendo se a gente encontra o cliente interessado, né? Então, é todo esse processo que a gente vai passar para te mostrar qual é a mensagem, qual é a linha de comunicação que você deve seguir. E, por fim, a gente chega no ouro, né? Quando a gente fala sobre ouro, por exemplo, para a gente extrair o ouro,
Quando a gente fala sobre ouro, por exemplo, para a gente extrair o ouro, a gente geralmente precisa de ferramentas melhores. Então, na nossa terceira aula, a gente vai falar sobre ferramentas que vão te ajudar a intensificar todo esse processo de prospecção para você ter o máximo de resultado possível. Então, seguindo nessa linha, é para isso que nós estamos aqui, né? A ideia aqui é que tenha uma transformação real aí no seu processo, na sua empresa. Quando eu descobri todos esses conceitos, eu me lembro que eu chorei, de verdade. Eu conheci esses conceitos porque eu ganhei de presente uma consultoria com o gestor de uma startup, do meu noivo. E quando eu entendi alguns conceitos, eu me lembro até hoje que eu cheguei no carro para ir para a empresa, eu chorei. Eu mandei uma mensagem para o Gileno, acredita? Era o nome do meu melhor vendedor, Gileno, meu Deus. Super amigo meu até hoje. Eu falei, amigo, eu tenho certeza que eu descobri um negócio que vai mudar totalmente a nossa história. Isso era o começo de 2018. E no final de 2018, já tinha sido tudo completamente transformado, estava tudo muito diferente. Então, vamos lá trilhar definitivamente essa rota rumo à descoberta. E quando a gente fala sobre isso, é importante o seguinte: eu poderia aqui já começar te falando sobre a mensagem que você deve seguir, sobre as ferramentas que você deve utilizar, mas isso não é o suficiente se você não entender aonde que está o problema, aonde que está o erro, porque senão você vai ter a mensagem, você vai ter algumas ferramentas, mas às vezes se você não tiver todas as ferramentas ideais, você vai tentar dar o seu jeito, mas se você não entender o conceito, de nada adianta. Até porque, quando a gente fala em conceito, né, é muito engraçado. Há muito tempo eu lido com o conceito de funil de vendas. Eu me lembro até hoje de um dia que o meu noivo, na minha segunda operação, ele foi meu sócio. E aí ele desenhou um funil na lousa, e ele falou assim, isso aqui é um funil de vendas. E o funil de vendas, ele funciona assim. Se hoje você precisa falar com 10 clientes para você fechar um cliente, então, para você fechar 2 clientes, você precisa falar com 20 clientes. Eu falei, nossa, é verdade, faz sentido. Mas aí eu pensava, então para eu falar com 20 clientes, eu tenho que ligar mais rápido, eu tenho que ter mais foco, eu tenho que encher o saco aqui da minha galera para eles trabalharem cada vez mais rápido. E era nisso que eu sempre focava. Quando a operação estava quieta, calada, eu ficava enfurecida. Eu falava, gente, o que vocês estão fazendo? Que vocês não estão discando, que vocês não estão falando com o cliente, que vocês não estão negociando. E, cara, isso era um problema sério. Sabe por quê? Porque na época, eles encontravam o cliente, eles analisavam. Cara, quando eu paro para pensar isso, é uma loucura. Tinha vendedor que eles analisavam, eles entravam no sistema do banco, eles calculavam tudo para só depois falar com o cliente. Isso se o cliente atendesse, né? Então, quando eu falava para eles, gente, o que está acontecendo que vocês não estão ligando? Eles falavam, mas é que eu estou vendo no sistema do banco, mas é que eu estou fazendo isso, é que eu estou fazendo aquilo. Eu ficava, tipo assim, com que cara eu vou falar para eles que eu queria que eles estivessem ligando? Eles estão, tipo, trabalhando. Depois de um tempo eu entendi melhor como que isso funciona. Então, é isso. De nada adianta você saber qual é o remédio que você tem que tomar se você não souber qual é a sua doença. Eu tomava o remédio sem saber onde que exatamente eu tinha que ajustar, sabe? Ficava fazendo cagada e ficava rodando nessa roda dos ratos. É por isso que eu me prolongo tanto aqui para te explicar essa questão em relação aos conceitos. Afinal, esse processo que a gente faz, muitas vezes, de discar manualmente, essa história que eu estou te falando, de pegar o cliente, analisar as possibilidades, ver e só depois ligar, eu acho absurdo. E eu fazia... Quando eu comecei a vender, eu vendia assim. E até 2017, a gente vendia assim. Hoje eu olho e cara, eu me envergonho de fazer isso. De saber que eu fazia dessa forma. E o problema é que eu sei que até hoje tem muita gente que trabalha manualmente. Gente, por incrível que pareça, que eu não consigo pegar aqui, porque nós estamos ao vivo aqui no Instagram também. Quem tá no Instagram pode ir pro YouTube também se quiser, tá? Mas a gente fez uma pesquisa no Instagram e muitas pessoas colocaram, olha, eu trabalho no WhatsApp e eu trabalho por ligação. E eu perguntava, mas você usa alguma automação ou você trabalha manualmente? E muitos diziam que trabalhavam manualmente. Então, assim,
hoje, com tantos recursos, tantas ferramentas, tantas possibilidades, você encontrar um cliente, entrar no sistema do banco, calcular, simular, depois tentar falar com ele para fazer a oferta, é inimaginável. Isso te deixa anos-luz atrás de um grande call center que tem um processo mais automatizado. E é isso que faz com que, às vezes, você pense que o mercado não funciona. Amanhã eu vou até te mostrar um pouco mais sobre isso. Tem um site chamado SGS Bacen. Eu poderia até tentar fazer isso aqui agora, mas eu tô com medo de bugar. Natan, não tem como, né? Eu compartilhar minha tela? Vai dar BO? Vai, né? Tá bom. Não vou conseguir compartilhar hoje, eu me preparo para fazer isso amanhã. Tem um site chamado SGS Bacen. E lá no SGS Bacen você consegue saber quanto que foi a venda de crédito consignado no Brasil mês a mês, na portabilidade, no contrato novo, no cartão de crédito e muito mais. Todas essas informações você consegue ver lá. E às vezes tem muita gente que às vezes faz esses processos todos manuais e pensa, nossa, esse negócio não tem futuro, esse negócio não vai dar. Mas quando você entra no SGS Bacen, você vê o gráfico explodindo. E aí você pensa, como que não vai dar? Tem gente fazendo, né? Isso era o que eu falava para os meus vendedores, né? Quando às vezes eles reclamavam e diziam, ai, não vai dar, eu não estou conseguindo, não sei o quê. Eu falava, gente, mas olha aqui, quando você entra no cliente e você vê que ele acabou de fazer, que ele pagou uma, que ele pagou duas, é porque ele está fazendo. O problema é que você não chegou nele antes. Óbvio que eu também não estava oferecendo para eles os melhores processos para chegar nesse cliente antes, né? Tem essa também. Mas eu sempre percebi isso, que tinha negócio, tinha possibilidade. E às vezes, quando a pessoa tem uma mentalidade diferente, isso já muda tudo. Em compensação, a gente tinha uma vendedora que ela começou e no primeiro mês ela bateu a meta. E olha que nem era na época que tinha o faixa preta e tudo isso. E aí, depois de um tempo, quando ela bateu a meta, eu olhei para ela e falei, amiga, o que aconteceu que você conseguiu bater a meta, que deu tudo certo, que você foi tão bem? Ela falou, Rai, eu vi que as pessoas que estavam aqui batiam a meta, que a meta era alcançável, que as pessoas estavam conseguindo, então eu pensei, não tem por que eu não conseguir. Então, eu fiz o meu máximo, eu dei o meu melhor e aconteceu. Então, é isso, é muito essa questão de mentalidade mesmo, sabe? Olha, agora eu fico contando exemplo, eu até me perco aqui no meu rolê. Mas é isso que eu queria te mostrar, que tipo assim, esse processo, ele não vai te trazer um resultado suficiente para te dar resultado. Às vezes não é o mercado que é ruim, é o processo que não está correto, é o processo que não está ajustado. Tem gente fazendo e a gente precisa buscar maneiras mais eficientes. E essas maneiras mais eficientes, já vou te falar, elas não exigem que você faça um investimento estratosférico para você ter resultado. Muito pelo contrário. Quando eu entendi isso, eu não tinha recursos e eu me virei do jeito que eu tinha, entendeu? E eu vou te mostrar como que você pode fazer com muitos recursos, com poucos recursos e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá, vamos definitivamente mudar esse processo, porque as coisas não serão mais como antes. Esse desespero para vender, essa coisa de discar manualmente, acabou, tá? De hoje em diante, assim, se nesse encontro eu conseguir colocar na sua cabeça que não dá mais para discar manualmente, analisar o cliente antes e depois tentar falar com ele, eu já fico feliz. Porque só de você parar de fazer isso, você já vai agilizar muito aí o seu processo. E fique tranquilo, eu vou te falar como é que você pode ligar sem precisar fazer todo esse processo aí, tá? Inclusive, eu vou te mostrar isso na prática. Como o Nathan falou, eu não vou conseguir aqui mostrar a tela do meu computador. E, querendo ou não, né, a gente trabalha com listas, filtros de cliente, planilhas do Excel. É muito complexo mostrar tudo isso em época de LGPD aqui ao vivo no YouTube, entendeu? Então, não daria. Então, fica com a gente até o final, porque essa aula aqui eu te explico os conceitos, mas quem estiver nos nossos grupos do WhatsApp, para quem se cadastrou na aula, vai ter acesso a uma aula prática mesmo. Uma aula onde eu entro no sistema de consulta, onde eu extraio o mailing, onde eu te falo como que você pode discar, mesmo que você disque manualmente, só que de uma maneira mais eficiente, tá bom? Então, se hoje você não está em nenhum dos nossos grupos do WhatsApp, aqui no link da descrição do YouTube,
tem o canal para você se cadastrar, para você participar dos grupos do WhatsApp, porque é lá que a gente vai mandar essa aula. Essa aula é importantíssima. Eu preparei com todos os detalhes para não correr risco de você, para você poder aplicar do jeito que eu falei lá e vender amanhã mesmo do jeito que eu falei lá, tá bom? Mas hoje, voltando aos conceitos, vamos lá. Como eu te falei, agora que você entendeu isso, nada mais será como antes, tá? Essa coisa de, às vezes, porque assim, às vezes você fica inseguro. Será que eu vou vender? Será que eu vou dar conta? Será que as coisas vão acontecer? É justamente por causa disso, porque você fica nessa corrida para tentar falar com os clientes, entendeu? E qual é o problema dessa corrida de você tentar falar com os clientes? É que isso te deixa numa montanha russa. Eu tinha uma vendedora que ela ficava assim, na montanha russa, era horrível, porque eu via que ela tinha um potencial incrível. Eu falava para ela como ela tinha que fazer, mas hoje eu percebo que eu estava falando errado. Olha só, houve uma época que a gente focou muito em refim. Refim é um produto excelente para se trabalhar, né? Numa época que um banco pagava o refim pelo bruto, lá no comecinho, a gente viu essa oportunidade. O que já é um ponto muito interessante aqui, né? Porque, assim, hoje, quando a gente vê um produto bombando, opa, tem FGTS, vou correr todo mundo ali para o FGTS. Opa, tem LOAS, vamos correr todo mundo ali para o LOAS. Mas e quando a gente não tem FGTS? E quando a gente não tem LOAS? A gente precisa buscar a oportunidade. Eu vi essa oportunidade do refim pelo bruto quando estava todo mundo fazendo outras coisas. Eu falei, opa, peraí, aqui tem um negócio, então vamos focar aqui, refim pelo bruto. Por que refim pelo bruto? Ah, porque primeiro, a gente vai receber pelo bruto. Segundo, que vender refim é muito fácil, é muito prático, eu não vou ter problema de retenção, eu já tenho o contato do cliente ali no banco, eu já digito, já facilita todo o meu processo. Então, a gente viu essa oportunidade. E a gente começou a vender focados no refim pelo bruto, em 2017. Essa época era 2017. E aí a minha vendedora, ela adorava, ela vendia muito, ela argumentava tal, então ela corria, ligava sem parar, falava com os clientes e negociava com eles e tudo mais. Aí chegava numa época que um monte de cliente queria. Aí ela começava a digitar, acompanhar, controlar, negociar. Digitar, acompanhar, controlar, negociar. Enquanto ela estava digitando, acompanhando, negociando e tudo mais, ela não estava ligando. E aí, o que acontecia? Num mês, ela vendia muito, ela batia a meta, ela ia super bem. No mês seguinte, caía. Ela não batia a meta no mês seguinte. Por quê? No mês seguinte, ela ia ter que semear de novo, fazer todo esse processo de ligar, procurar o cliente, fazer isso, fazer aquilo, tananã. E tudo isso deixava ela bastante desmotivada. E eu também, porque eu falava assim, não, você precisa falar com os clientes, você não pode só ficar negociando, você tem que ligar de novo, você tem que ligar mais. Mas assim, eu sinto que faltava empatia, né? Até comigo isso acontecia, sem brincadeira. Até no banco, eu trabalhei 3 anos vendendo consignado especificamente para uma empresa exclusiva do Santander. E aí, eu me lembro muito disso, que eu ficava até o dia 15 correndo para ligar e negociar e tentar encontrar cliente e ver oportunidade. Depois do dia 15 ao dia 30, eu corria para vender e conseguir bater a meta, né? Negociar e tal. Então, isso sempre acontecia. Eu sempre, até quando a minha chefe vinha me cobrar, eu falava assim: olha, eu sempre bato a meta, eu vou bater a meta todos os meses, não importa o que aconteça, eu tenho isso aqui na minha cabeça. Mas você sabe que até o dia 15 eu não funciono. Eu tento aqui, eu tô negociando, eu tô angariando os clientes, mas era por isso, porque eu tinha que fazer tudo, eu tinha que discar, encontrar o cliente, negociar, digitar, acompanhar, e isso dificultava muito o meu fluxo, né? E hoje, no momento em que a gente tem uma concorrência gigantesca, é muito complicado a gente fazer isso. Não tem como a gente competir. Não tem como você competir vendendo LOAS, discando manualmente com um call center que está utilizando 10 mil sistemas de automação. Quando você chegar no cliente para você oferecer, você já vai estar muito atrás. E aí você tem que fazer uma coisa que eu me tornei muito boa, que é uma argumentação e uma negociação totalmente diferente, fora do padrão. Por quê? Qual é o ponto? No call center, show, eles têm lá todas as estruturas e tudo mais. Mas, em algumas situações, tem um vendedor ali mal treinado, robotizado,
que não se conecta com o cliente. Então eu pensava, cara, se eu estou aqui discando manualmente, quando esse cliente atender, eu vou fazer um carnaval e eu vou chamar a atenção dele e ele vai falar comigo. Sabe aquelas pessoas quando você, sei lá, você tá lá, do nada você atende a ligação e tem uma pessoa que você nunca falou e que fala: "E aí, Joana, tudo bem? Como é que você tá?" Tudo mais. Era nesse estilo que eu ia, entendeu? Então, é basicamente isso, entendeu? Se você não quer mais que esses fantasmas te assombrem, você tem que entender e dar esse clique aí na sua cabeça, na sua rotina e na sua operação. Falando em clique na operação, olha o que nós temos aqui. Vocês sabiam, eu já contei para vocês, a minha operação começou no meu quarto. Exatamente. Essa foto aí é a foto do meu quarto dos sonhos que eu construí quando eu tinha, acho que uns 20 anos. A minha mãe estava construindo a casa, ela falou assim: "Filha, lá no terceiro andar eu vou construir um quarto para você, mas você monta do jeito que você quiser, tá? Eu só vou fazer as estruturas. Você coloca a cerâmica, você coloca a janela, a porta, a luz e não sei o quê." E eu trabalhando que nem louca, juntei dinheiro e fiz ali o quarto dos meus sonhos. 3 anos depois, né, de trabalhar com consignado, eu trabalhei 1 ano numa promotora. E aí, aí você deve estar pensando: "Nossa, mas por que ela saiu do consignado?" Gente, eu saí do consignado porque eu estava de saco cheio, exatamente, de saco cheio dessa rotina, sabe? De sempre fazer a mesma coisa, de sempre ligar, negociar e tudo mais. Mas aí eu via que, tipo assim, eu sempre digo isso, né? Você entra no consignado, você não sai mais. Porque não tem como você ganhar a mesma coisa em outro lugar. Eu tinha 20 anos e eu ganhava 3.000 reais em 2015. Assim, era absurdo. 2014, porque 2015 que eu fui para promotora. Entendeu? Então, assim, era surreal, né? E isso me possibilitou construir o meu quarto da Barbie todo frufruzento naquela época. E aí, eu recebi um convite para ir numa promotora. Eu fui nessa promotora e ele falou assim: "Rai, aqui eu não vou conseguir te pagar o que você ganha no banco, mas aqui você vai aprender uma coisa que lá você não sabe." Eu falei: "O quê? Me diz onde eu assino, que eu quero descobrir isso agora." Meu, você faz qualquer coisa comigo, mas não atiça a minha curiosidade, que eu fico louca. Aí eu fui lá, entrei. E quando eu entrei, eu descobri o tanto que as promotoras ganhavam. Eu quase tive um infarto, juro. Porque na época do banco, a minha meta era 400 mil. Então, tipo assim, quando eu descobri a comissão, e assim, nem tinha diferimento naquela época. Então, era uma comissão linda. Eu quase tive um surto. 1 ano depois, eu não estava me sentindo feliz, sabe? Eu não sentia que eu conseguia dar o melhor ali. Eu trabalhava como gerente comercial numa promotora. Mas assim, eu tava meio perdida, sabe? Eu não gosto de fazer uma coisa que eu nem sei direito o que eu tô fazendo. Então eu falei com uma menina, com uma menina que trabalhava comigo na época, inclusive lembro dela até hoje, Jéssica Borges, que hoje tá na Capital 2. Ela pegou e falou assim: "Hi." Eu falei para ela assim: "Nossa, cara, eu tô arrependida, eu queria voltar, mas eu sou muito orgulhosa, não tenho coragem de ir lá com o rabo entre as pernas e falar: 'Ai, desisti, quero voltar.'" Aí ela falou: "Ah, então por que você não começa a vender?" Eu falei: "Nossa, é verdade." E no finalzinho de 2015, numa época que nem se falava em vender home office, eu inventei que eu ia vender no meu quarto. Mas para não correr risco de desistir, eu chamei uma menina que tinha trabalhado comigo para ser minha sócia, porque eu falei: "Ah, não, vai que, sei lá, dá uma louca, fica difícil, eu decido desistir, eu procuro um emprego." Falei: "Não, vou chamar uma sócia que vai ser essa âncora que vai me ajudar a me manter aqui se der muito ruim, sabe? Para não correr risco de desistir." Até porque na época eu tinha 22 anos, então eu parei, olhei e falei: "Cara, o que eu posso perder aqui?" Eu não tinha filho, eu não tinha conta, eu não tinha nada. Falei: "Se eu tiver que viver com 1.000 reais, tá tudo certo, eu vivo tranquilamente." E aí, no primeiro dia, vendendo no meu quarto, ela encontrou um cliente, a gente ligou para ele, a gente vendeu 30.000 reais no primeiro dia. Falei: "Gente, isso é um sinal." Aí ele pegou e falou assim: "Ah, tá bom, mas onde é que eu vou para assinar?" Aí eu peguei e falei: "Então, posso ir até aí para você, para pegar essa assinatura e tal?" Aí ele falou: "Tudo bem, pode vir no meu escritório." Aí fui eu e a minha sócia lá, morrendo de medo do cara questionar, do cara não assinar. No final, ele assinou e virou nosso cliente recorrente. Ele refinanciou depois disso várias vezes. E aí a gente voltou, nossa comissão caiu no mesmo dia. Eu quase morri do coração. Do nada tinha 4.000 reais na minha conta no mesmo dia. Eu falei: "Caraca, descobri a mina de ouro, estou rica."
E a gente continuou ligando, e o cliente que atendeu logo em seguida, que começou a negociação, ele falou assim, tá bom, eu quero, mas onde é que eu vou assinar? Aí eu fiquei tipo assim, não, eu posso ir até você para colher sua assinatura. Aí ele falou, não, onde que você fica? Eu quero ir onde você fica. Cara, eu nem lembro o que aconteceu, porque quem estava negociando esse contrato era a minha sócia. Eu falei, gente, eu nem lembro, eu acho que ela desligou o telefone, a gente não tem. Aí eu falei, cara, não vai dar. E esse meu quarto, por incrível que pareça, era na periferia, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a pesquisar. Então, tipo assim, não tinha nem a possibilidade do cara ir na minha casa. Tipo assim, não dá, era inimaginável. E era numa época que meu bairro não tinha nem asfalto. Então, assim, não dava. Aí eu peguei. Aí eu peguei e comecei a procurar um lugar na internet e tal. Comecei a procurar e eu encontrei essa salinha aí. Essa salinha tava para alugar num prédio, R$ 600. Eu falei, ah, é isso. Chamei minha mãe, falei, mãe, eu encontrei uma sala, eu vou ter que ir para essa sala, porque os clientes estão meio, não sei lá, estão meio indecisos, com dúvida, inseguros e tal. Aí ela falou, ah, não, tá bom, mas o que você vai colocar na sala? Eu falei, ué, mãe, não sei, se for preciso eu levo os móveis lá do meu quarto. Eu tava pensando em levar essa estante aí, ó. Falei, ah, eu levo essa estante, eu coloco 2 cadeiras muito loucas, vou fazer alguma coisa. Aí minha mãe pegou e falou assim, ah, não, filha, sabe aquele dinheiro que tá na sua conta? Tinha R$ 10.000 na minha conta que ela tinha deixado lá, guardado. Aí ela falou, pode utilizar, eu te empresto. E aí, mês a mês, você me paga R$ 1.000. E aí foi isso, a gente alugou a sala, a gente foi numa loja, pegou algumas mesas, conseguimos montar. E aí, um ano depois, a gente precisava expandir, né? E aí a gente, no mesmo prédio, liberou uma outra sala. Aí a gente pegou essa outra sala aqui no andar de baixo, era muito bom, né? Porque essa daqui já era no térreo, era mais fácil para o cliente chegar e tal. E aí tá aí, nossas mesinhas, nossos computadores, a gente sem espaço, colocou 2 mesinhas ali no canto. E só que aí, um tempo depois, eu percebi que, na verdade, a sociedade era só para isso mesmo, sabe? Era só para eu não correr o risco de desistir. Então, eu percebi que nós tínhamos objetivos muito diferentes, eu e a minha sócia, entendeu? A minha sócia, ela queria ter uma empresa para pagar as contas. Se ela fizesse o salário dela, estava ok, estava tudo bem. Eu queria ter uma empresa para realmente transformar minha vida, eu queria trazer pessoas, eu queria, sabe, crescer realmente. Então, eu achei que era melhor deixar as coisas, então eu deixei essa operação aqui e fui começar de novo do zero na Duo. Exatamente. A minha primeira operação chamava Una, por causa de uma ideia aí que eu vi, do Tupi-Guarani e tudo mais. Porque eu não sei se você sabe, mas o nome Itaú, do Banco Itaú, vem da palavra Itaúna. Eu falei, Itaú, Itaúna, Una legal, Una, União, tal. E aí, na segunda, eu falei, já que é a segunda, eu vou chamar de Duo. Era legal, porque os clientes até falavam, nossa, Una, Duo, é isso aí. E aí, a Duo já tinha uma estrutura maior, tinha espaço para mais pessoas e tal. E foi aqui que eu realmente comecei esse meu processo de desenvolvimento. Nesse lugar, eu passei alguns anos de muitos desafios, alegrias e aprendizados, porque foi aqui que eu comecei a trazer equipe, passei por vários perrengues com equipes, tomando decisões erradas e passando por uma série de processos ali bastante complexos. E aí, em 2018, foi no começo de 2018 que eu participei da consultoria e tudo mudou. E eu quis falar sobre tudo isso, né? Sobre toda essa história, porque hoje quem vê a escola do crédito, quem me vê tão jovem, pensa, nossa, ela teve muita estrutura, ou ela tinha muito dinheiro. E na verdade não, na verdade eu sou só uma pessoa sonhadora que veio da periferia e que quis empreender por esse sonho de evoluir, sabe? No começo, eu pensei em empreender justamente por essas questões em relação a dinheiro. Nossa, eu vou crescer, vou ganhar dinheiro, vou ficar rica e tudo mais. Só que depois de um tempo eu percebo que empreender vai muito além disso, né? Hoje eu digo, não existe nada que vai te fazer se desenvolver mais como pessoa do que empreender. Nada, nada. Porque empreender te desafia o tempo todo. É você se sentir incapaz o tempo todo, é você se sentir incompleto e precisando melhorar o tempo todo.
Antes eu pensava que quando eu tivesse dinheiro, tudo ia se resolver. Eu pensava que o dinheiro ia ser a solução de todas as coisas. Se o meu processo não era ajustado, se a minha gestão não era das melhores, se a minha liderança não era das melhores, quando eu tivesse dinheiro, um passo de mágica, tudo ia se resolver. Hoje, não tô rica, mas assim, a gente tem mais tranquilidade. Mas mesmo assim, eu vejo que quanto mais a gente cresce, mais processos a gente tem que ajustar, melhor a gente tem que liderar, melhor a gente tem que desenvolver as pessoas. Então, assim, é um processo de evolução constante. E esse processo de evoluir, para mim, é muito apaixonante, entendeu? Então, é isso que faz empreender valer a pena. Então, assim, eu quis te mostrar isso para te mostrar que eu sou um espelho, que eu já passei por muito perrengue e que você também pode ser um espelho para alguém. A sua história, independente de como for, pode ser um espelho, pode servir de inspiração aí para muitas pessoas. Natan, não estou conseguindo passar. Dá o clique aí. E é por isso, né, que hoje existe a Escola do Crédito. Eu sempre digo, a Escola do Crédito, ela começou no dia que eu descobri o meu propósito. E eu nem imaginava, naquele dia, que o meu propósito ia se realizar com a Escola do Crédito. Porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu sempre soube, não, a gente tem que sonhar, a gente tem que fazer isso. Mas eu sonhava, eu falava assim, tá, eu tenho que vender 1 milhão. Mas na hora que eu pensava vender 1 milhão, eu pensava, como? Como é que eu vou fazer isso? Eu pensava, não tem como, não tem os recursos. Não, então 1 milhão não vai dar, tem que ser 500. A minha mente me sabotava demais. E aí, a consultoria, ela me ensinou em relação a essas questões da prospecção, mas ela também me ensinou a base de tudo, que é a questão de missão, visão e valores. E quando eu parei para refletir sobre a minha missão, eu percebi que o que eu mais gostava na minha operação, que o que me fazia levantar todos os dias e trabalhar todos os dias, era justamente o fato de que a gente atendia os clientes muito bem, com muita atenção, com muito carinho, e eles se fidelizavam a gente, porque o nosso atendimento era o melhor possível ali que a gente podia oferecer, entendeu? E eu pensei, cara, o meu propósito, a minha missão é mudar a forma de vender consignado no país. Eu pensava assim, porque é isso, o produto é tão bom, por que tem gente que mente, por que tem tanto cliente que chega com proposta absurda? Eu quero que esse nosso jeito de vender de uma maneira ética, correta, chegue mais longe. E eu pensava que ele ia chegar mais longe, abrindo mais lojas e com tudo isso. Mas o que acontece é que eu simplesmente coloquei isso na minha mente, que era algo que eu queria muito fazer, que era algo que eu ia buscar, e as coisas foram acontecendo até que surgiu a Escola do Crédito e hoje a gente está transformando aí tantas operações ao longo do Brasil inteiro, né? E hoje a minha intenção aqui é trazer essa luz realmente para você sair do escuro, sabe? Então, a gente vai falar bastante sobre prospecção, só que assim, nada vai conseguir manter a sua operação se você não souber o seu propósito. Por que você faz isso? O que te faz acordar todos os dias? Pode parecer clichê, mas é extremamente importante. Porque por mais que eu te explique um processo de prospecção ou um processo de gestão, de gerenciamento, isso não vai ser o bastante, porque você vai ter um monte de problema, um monte de BO, um monte de dor de cabeça. E se você não tiver o seu propósito, o seu objetivo, as suas metas muito bem definidas, de nada vai adiantar, tá? E, Natan, aperta ali no botão para mim. E foi justamente esse propósito, né, de empreender que te faz se manter mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa foto é muito marcante para mim, na verdade, porque isso foi no começo da operação, né? No começo da operação, eu costumo dizer que os primeiros 3 meses da operação são o maior caos de todos. Porque você não tem dinheiro e você precisa fazer o dinheiro para chegar ali. Sabe quando você, sei lá, tá afogado e você precisa pelo menos chegar ali na beirinha para você conseguir respirar? É isso. Os primeiros 3 meses da operação é isso. É você tá afogado, sem fôlego e tentando chegar lá para conseguir respirar. E nos primeiros 3 meses da minha primeira operação, eu estava nesse nível. E apesar de não ligar muito para essa questão de dinheiro, eu falei, se eu precisar viver com R$ 1.000, eu vivo. Mas eu tinha que pagar o meu MBA que eu fazia na época. Então, teve um dia que, para eu conseguir pagar o meu MBA, eu decidi que eu ia vender tudo que eu tinha comprado enquanto eu trabalhava como vendedora. Tudo.
Cara, eu nem sei o que a minha mãe deve ter pensado. Para mim, pensar na minha mãe é um negócio muito que me pega, sabe? Porque minha mãe é uma motivação e uma inspiração muito grande para mim. Eu nem sei o que ela pensou quando ela me viu vendendo absolutamente tudo o que eu tinha. Eu vendi meu Xbox que eu comprei quando eu montei meu quarto, eu vendi meu home theater, eu vendi minha câmera, eu vendi meu iPhone, eu vendi tudo para conseguir me manter naquele momento. E a única coisa que eu pensava era, cara, eu vou vender isso aqui agora, eu vou me reestruturar e eu vou comprar tudo isso 3 vezes melhor no futuro. Não tem problema, eu vou comprar tudo isso de novo, mas eu abro mão disso aqui agora, né? E ali tá a foto, né? A minha primeira foto com a minha primeira câmera e outra foto um pouco mais recente com a câmera que a gente tem hoje, né? E hoje eu vejo que isso é real, mas na hora que isso tá acontecendo, na hora que você tá abrindo mão das coisas, na hora que você tá sem recursos, e que as pessoas estão dizendo para você que você é louco, que você não devia fazer isso, é muito difícil você se manter. Hoje é muito mais tranquilo. Hoje as pessoas falam, nossa, eu sempre acreditei em você, eu sabia que ia dar certo. Mas naquela época, que você tá na merda, eu quando tava na merda, eu preferia nem falar. Eu chorava sozinha no banheiro, mas eu preferia não falar, porque eu falava, cara, eu não quero ouvir ninguém me dizendo que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, porque vai dar certo, eu vou fazer isso aqui dar certo de qualquer jeito. Então eu tinha muito essa mentalidade, sabe? Afinal, é isso, né? Eu decidi empreender. Eu me coloquei essa responsabilidade, eu entendi que eu precisava me sacrificar por isso, entendeu? Para que isso funcionasse, mas isso é porque era o meu sonho, tá? É uma coisa que eu sempre digo. Tem gente que empreende pelo dinheiro, porque pensa que vai ficar rico, porque pensa que vai dar tudo certo e tá ali pelo dinheiro. Se você tá pelo dinheiro, se isso não é o seu sonho, se isso não te deixa feliz, todos os dias, esquece. Pode sair, pode trabalhar, pode fazer outra coisa. Você não precisa empreender. Você só vai continuar nesse processo se isso for o seu sonho, se isso for o que você adora, se você gostar de desenvolver pessoas, se você gostar desse processo de aprendizagem. Se você não gosta, não tem problema desistir e fazer outra coisa. O importante é que você seja feliz, sabe? Mas para mim, isso era determinante. E era tão determinante que no momento mais difícil, né, no final de 2017, eu tinha tomado o meu segundo grande tombo, porque o primeiro foi no momento em que eu saquei o dinheiro que eu tinha guardado para começar uma operação com uma pessoa que me passou a perna. E, tipo assim, não passou a perna, ela deu para trás. Eu tinha sacado o dinheiro, tinha feito todo o investimento, estava começando uma segunda unidade e ela simplesmente abandonou tudo e eu perdi todo aquele dinheiro que eu tinha guardado por um tempão. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito triste. Eu pensei, cara, nossa, aquilo me deixou muito triste. Mas é como se viesse uma luz na minha cabeça que falasse assim, cara, você quer empreender? Essa não vai ser nem a primeira e nem a última vez que você vai perder dinheiro. E realmente não foi, porque depois eu perdi de novo. Quando eu decidi trazer uma galera. Gente, do nada, me deu uma louca. Eu pensei que eu tinha visto uma oportunidade e do nada trouxe 10 pessoas para minha operação que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, que eu não sabia a estrutura que tinha. Trouxe uma pessoa para ser supervisora que eu também não conhecia. Cara, acontece muito isso, né? Eu já recebi alguns relatos de alguns correspondentes falando isso. Nossa, eu trouxe um supervisor que, nossa, deu ruim aqui, degringolou tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que o problema foi que para trazer eles, eu não tinha estrutura e eu apostei, eu peguei 20 mil reais emprestado. E eu tava, tipo, super jovem, sem nenhum recurso, com 20 mil reais, com uma dívida de 20 mil reais. E assim, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu não sabia como lidar. E aí, foi nessa época que o Boni foi fazer um trabalho para a Templum, né, que é uma startup daqui da minha cidade. E aí ele falou assim, olha, eu faço o trabalho para vocês, mas em troca eu só queria que você desse uma consultoria para a Rai. E o cara que me deu essa consultoria é o Igor Furniel. Ele me ensinou muita coisa. E hoje eu digo que às vezes a grande virada do seu negócio está na pessoa que você não conhece, está na frase que você não leu, está no livro que você não leu, sabe? Quando você às vezes descobre uma coisa, um detalhe, pá, muda tudo. Entende? Então, esse fluxo com o Igor mudou tudo. Com o Igor, eu aprendi essa questão da missão, visão e valores, que foi essencial para me dar o fôlego para eu manter minha operação. E mais do que isso, foi essencial para eu conseguir montar a minha equipe dali para frente. Depois que eu aprendi sobre missão, visão e valores,
o meu formato de contratação, a minha história com contratação nunca mais foi a mesma, assim, mudou completamente, sabe? E ele também me falou sobre uma das coisas, sobre o grande divisor para mim, que foi sobre o conceito de receita previsível. Porque, basicamente, ele tinha uma startup, né? E as startups, eles têm um modelo de venda diferente. E aí ele me falou sobre receita previsível e me mostrou um CRM. Porque até então, como é que a gente fazia, né? Como eu já te falei, a gente analisava, a gente ligava para o cliente, a gente fazia a oferta para ele. Às vezes a gente não conseguia encontrar ele, às vezes a gente conseguia, mas ele não queria na hora. Aí as meninas anotavam numa agenda e tudo isso ficava perdido, né? E aí ele me mostrou um sistema de CRM, que era um sistema onde, quando a gente falava com o cliente, a gente marcava lá, falei com o cliente e ele está em negociação. E aí ele ia lá para a abinha da negociação. Olha, falei com o cliente e ele está pensando. Ele ia lá para a abinha do pensando. Falei com o cliente, ele quer fazer no futuro. Inclusive, hoje a gente usa um sistema assim que é incrível, que eu sempre falo, que é o Bitrix. Eu vou ver se eu consigo mostrar o nosso Bitrix para você na terceira aula, que é incrível. E eu falei, caramba, isso aqui é muito legal, isso aqui vai mudar tudo. Por quê? Às vezes, quando as pessoas não conseguem falar com os clientes, elas abandonam eles, elas nunca mais encontram eles. Às vezes, a gente até agendava no sistema de consulta que a gente usava, mas não ficava tão bonitinho, tão organizado, tão visível. Quando eu conheci o CRM, eu falei, caramba, olha só, agora eu consigo ver qual é o meu volume de negócio que está em negociação, qual é o meu volume de negócio que está para fazer no futuro, qual é o meu volume de negócio que está aguardando falar com o cliente. Então, a gente tinha tudo isso de uma maneira muito mais visível. E a gente conseguia trabalhar novamente aquele cliente, entendeu? Então, isso facilitou muito o meu processo. Mas o CRM já foi incrível. Ele me forneceu. Eles tinham um CRM próprio lá, ele me forneceu, porque eu nem tinha como comprar. Então, aquilo mudou tudo. Se chamava PRM na época, nem sei se eles ainda têm. E aí, outra coisa que ele me falou foi sobre receita previsível. Eu falei, nossa, Igor, eu gostei muito desse sistema, é muito legal. Aí ele falou assim, Rai, você precisa ler Receita Previsível. Inclusive, falando em Receita Previsível, a galera já deve estar querendo puxar minha orelha, porque a gente vai fazer um sorteio desse livro, Receita Previsível. Receita Previsível mudou tudo para mim. A gente vai sortear um livro do Receita Previsível. E para você participar, para você concorrer, é só você... Nossa, eu tenho que ver aqui as regras, que eu já me esqueci. Mas é comentar numa das fotos do nosso stories, do nosso Instagram. Eu vou até pegar aqui. Eu não sei se vai dar para mostrar. Será que vai dar para ver aqui, Natan? Pelo tablet? Eu te mandei o print. Você tem o print aí? Para você mostrar para eles? Eu vou pegar aqui pelo tablet. Ó, nossa aula de amanhã é o mapa aí, ó. Deu para ver, deu para ver. Ó, eu preciso que você comente aqui, ó. Nessa aula de amanhã, eu descobri que aí... e além disso, compartilhar esse post aqui. Não precisa mais, Natan, já deu certo, não vamos correr o risco de estragar tudo aqui. Aí você comenta aqui, eu descobri, tá bom? E também compartilha esse post aqui nos seus stories, tá bom? E aí você vai estar concorrendo aí ao livro do Receita Previsível. Então, seguindo no processo do Receita Previsível, o que eu entendi? Entendi o seguinte, no Receita Previsível ele dizia que que o jeito de vender mudou. Antes, a gente trabalhava tendo que fazer tudo, né? Como eu já te falei, a gente tinha que ligar, encontrar o cliente, digitar, acompanhar e controlar e fazer todo esse processo. E o que ele diz é o seguinte, um vendedor gosta de vender, ele gosta de negociar, ele não gosta desse fluxo de ter que ficar discando, procurando o cliente, ver se o cliente atende, para então fazer todo esse processo. Isso é chato para um vendedor não suporta fazer isso. E eu preciso dizer que eu concordo com ele. Eu adoro negociar com o cliente, falar com o cliente, mas esse processo aqui é muito chato. Então ele fala, como esse processo para o vendedor é chato, ele fica protelando esse momento o máximo que ele pode. Enquanto ele puder estar negociando, digitando, fazendo qualquer outra coisa que não é discando, tentando encontrar o cliente, ele vai estar fazendo isso, porque ele não gosta desse processo. Então, ele falou, se você colocar o seu melhor vendedor para ficar fazendo isso, você está desperdiçando o tempo dele.
E foi aí que eu entendi o conceito de tempo, que foi uma coisa extremamente importante para mim também. Pelo seguinte, ele falou assim: quando você contrata uma pessoa, você está comprando o tempo dela. Então, o seu dever é fazer com que ela use esse tempo dela da melhor maneira possível, de acordo com as habilidades que ela tem. Então, se você coloca um vendedor que é ótimo de vender e negociar para passar o dia inteiro ligando, ele não vai estar utilizando a maior potencialidade dele. Ele vai estar perdendo tempo e você vai estar pagando por um tempo que é mal utilizado, que ele não está utilizando ali a melhor característica dele. Cara, quando eu vi isso, eu juro, não. Se isso explodiu a sua cabeça, coloca aí. Explodiu a minha cabeça. Porque assim, coloca um emoji de cabeça explodindo. E mais do que isso, essa questão de tempo me fez chegar num outro patamar também, que é extremamente importante para a gente que é gestor. Eu sou muito centralizadora e muitos correspondentes eu sei que também são. A gente sempre pensa que só a gente sabe fazer bem, sabe fazer correto, sabe fazer sem defeitos. Então a gente quer abraçar o mundo. A gente quer fazer tudo. A gente quer digitar, a gente quer acompanhar, a gente quer controlar, porque a gente tem certeza que só a gente faz aquilo bem. Mas o problema é que, mais uma vez, qual é o nosso grande potencial como gestor, como empresário? Às vezes não é isso, não é esse processo operacional. Eu era extremamente comercial, só que eu passava muito tempo fazendo esse processo aqui de acompanhamento. Até que um dia um amigo meu me falou assim, ele falou: Rai, o que você gosta de fazer? Eu falei: ué, eu gosto de vender. Ele falou: e o que você faz? Eu falei: ué, eu digito, eu acompanho, eu controlo as propostas e não sei o quê. Ele falou: Rai, mas isso não é o que você gosta de fazer, isso não é o que você é boa, você acabou de me falar que você gosta de vender. Eu falei: eu sei, mas se eu não digitar, não acompanhar, não controlar, quem é que vai fazer isso? As pessoas não vão fazer tão bem quanto eu. E aí isso vai diminuir nossos rendimentos. Ele falou: tá, Rai, mas se você é bom em vender, se você parar de fazer tudo isso que você está fazendo, que você não gosta, que você só faz porque você é controladora, e você só focar em vender, você não acredita que você vai conseguir ter um resultado suficiente para pagar uma outra pessoa para fazer esse outro processo que você não gosta? Eu falei: é verdade. E ele falou: e melhor, se você é tão boa assim em vender, se você gosta tanto de vender, você não acredita que às vezes você vai conseguir fazer um volume de venda que seja o suficiente para, às vezes, até mesmo driblar alguns erros que essa outra pessoa pode ter, porque ela pode errar sim, né? Ela não vai dominar tudo como você domina, você não vai conseguir, às vezes, delegar tudo para ela com todo detalhe, mas só o seu volume de venda maior já vai bater esse processo, né? Esse problema dessa pessoa que às vezes está em processo de aprendizagem. E vai chegar num momento em que ela vai ter aprendido, ela vai estar fazendo aquilo muito bem, muito corretamente, e você vai estar explorando o seu máximo potencial, fazendo aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente é boa. Cara, eu não sei você, mas isso explodiu a minha cabeça. E hoje eu sempre digo isso. Muita gente pensa assim: cara, eu preciso vender consignado. E o caminho da venda do consignado é discando. Então eu vou discar, eu vou ligar e eu vou falar com o cliente. Eu odeio ligar, eu odeio falar por telefone, eu tenho vergonha, mas eu vou fazer, porque esse aqui é o meu único jeito de fazer. E o que eu quero te dizer é que não. Eu já fui muito contra o WhatsApp. Eu gosto de ligar, eu gosto de falar, eu acho que é muito bom. Mas assim, se você é muito bom no WhatsApp, se você é muito eficiente, se você consegue criar mensagem, se você consegue negociar com o cliente, foda-se o que eu penso. O que você tem que fazer é aquilo que você é bom, aquilo que você sabe, aquilo que você domina, aquilo que vai te trazer mais resultado. Foda-se o que o tal pessoa X falou. Esses dias eu tava falando com uma pessoa que ela era muito boa de visita. Ela falou: Rai, eu sou muito bom no comercial, eu sou muito bom no cara a cara, eu vou, eu falo com uma pessoa, eu negocio, eu dou um jeito, não sei o quê. Eu falei: cara, então por que você não vai fazer visita, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? Ele falou assim: porque todo mundo fala que só dá para fazer ligando. Eu falei: não, muito pelo contrário. Por quê? Enquanto tá todo mundo achando que só dá para fazer ligando, tem um monte de gente ligando de um jeito ruim, de um jeito mediano. Se você for lá e fizer suas visitas e fizer um atendimento no cara a cara, surreal, com um sorriso no rosto, com vontade, com certeza você vai se destacar 10 vezes mais do que 50 pessoas ligando e falando que nem um robô de telemarketing, entendeu? Então, esse que é o ponto. Entenda qual é a sua potencialidade e siga na sua potencialidade. E seguindo nessa linha de potencialidade, né, eu percebi que era isso. O vendedor tem que vender. O vendedor não pode fazer nada a não ser
vender e negociar com o cliente. Aí eu pensei, tá, se o vendedor tem que vender e negociar com o cliente, ele não tem que ficar discando mais rápido, que nem eu pensava que eu tinha que fazer. Então, eu preciso trazer cliente para esse vendedor. Aí eu pensei, caramba, como? No Receita Previsível, ele fala que tem os SDRs, que a gente pode chamar de qualifiers, que são pessoas que qualificam o cliente antes de passar para o vendedor. Na época, eu não conhecia nenhuma ferramenta de prospecção, nada de automação, nada. Então, o que eu fiz? Eu contratei 2 estagiárias. Aí isso já é. Tô sozinha, Rai, não dá para fazer nada, não tem ferramenta, não tenho dinheiro. Faz isso. Eu contratei 2 estagiárias. Eu peguei um filtro, fiz lá um filtro no sistema de consulta, extraí esse filtro. Eu te ensino a fazer isso na aula que você vai receber se você estiver nos grupos, tá? Extraí esse filtro e falei, olha, vocês estagiárias, vocês vão ligar para essas pessoas no escuro, discar número por número, o cliente atendeu, você vai falar esse script aqui. Era um script padrão que dava para qualquer cliente que atendesse. Por que funcionava para qualquer cliente que atendesse? Porque ele tinha, ele era aberto, ele era amplo, mas não tão amplo. Por exemplo, eu não entro num sistema de consulta e coloco lá, eu quero clientes de São Paulo. Não. Eu seleciono, olha, eu quero clientes, nesse que a gente fez, por exemplo, é de Loas. Então, olha, eu quero clientes que recebem um benefício tal e tal, que tem tal idade, porque eu quero fazer venda digital, que são de determinado lugar, e por aí vai. E aí eu explico para as minhas vendedoras, ó, esses clientes são assim, 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 assado, eles têm esse perfil, o produto tem essa característica e a gente vai argumentar assim. Se ele falar que não, a gente vai falar assado. Se ele falar que não, a gente vai falar assado. Quer saber tudo isso, como que você vai falar e argumentar com o cliente de Loas? A gente vai mandar o vídeo completinho no grupo, tá bom? Para quem tá nos grupos. E assim, completo mesmo, eu vou entrar no sistema, eu baixo a planilha, eu falo para você qual é o argumento, passo a passo para você seguir aí. Quero que você faça amanhã e volte aqui para mim falando o resultado que você teve, tá bom? E aí elas discavam, faziam essa abordagem inicial. A gente fazia uma abordagem de simulação. Então, por exemplo, olha, a gente tem alguma possibilidade aqui para você no crédito consignado, vi que você já tem algum contrato, ou vi que você acabou de se aposentar e tudo mais. A gente pode fazer uma simulação, te falar quanto que você pode fazer, tudo bem? A gente pode olhar para você aqui? E aí ele falava assim, não quero. Não, olha, mas é rapidinho, não custa nada. Eu vou verificar, vou ver quanto que a gente pode fazer, quais são as condições, e já te passo para você ficar sabendo e tudo mais. Beleza. O cliente falava, não, beleza, pode fazer. Aí, pelo próprio CRM, ela já passava para o vendedor. Ela falava, marcava lá, olha, cliente João se interessou, tananã. Então, o meu vendedor passava o dia inteiro somente negociando com clientes que já tinham interesse por conta das minhas estagiárias que faziam esse processo inicial. Não, Rai, mas eu tô sozinho. Meu, será que você não tem um primo, um filho, qualquer pessoa que possa te auxiliar nesse processo inicial? Se você estiver sozinho, dá para você fazer isso mais rápido, sem ferramenta, mas se você tiver uma outra pessoa, já vai te auxiliar bem, entendeu? E aí você pode, sei lá, dar uma bonificação para essa pessoa, mas assim, é importante, tá, gente? É importante. Então, assim, essa é a mudança de tudo. E é por isso que eu digo, né? Você entendeu aqui o conceito. O conceito é o conceito da prospecção. Você precisa falar com o maior número de pessoas possíveis. Você precisa otimizar o seu processo de vendas. E agora, como que a gente vai fazer isso? Aqui eu já te dei alguns exemplos. E é isso que separa o profissional de sucesso do profissional mediano. Porque o profissional de sucesso é aquele profissional que, com as ferramentas que ele tem, com os recursos que ele tem, ele vê o que ele pode fazer. Na época lá, a única coisa que eu podia fazer era contratar estagiário e discar manualmente mesmo assim. Mas mesmo assim, com os meus estagiários discando manualmente, era muito mais eficiente do que ter o meu melhor vendedor, os meus melhores vendedores discando, tentando encontrar cliente e tudo mais. E isso que deu uma guinada total na nossa operação. E aqui a gente trouxe uma frase muito legal, né? Você pode sonhar, você pode criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. E é isso. Aqui eu posso falar bastante. Hoje eu estou falando sobre estagiários. Depois eu vou falar sobre automações. Você pode utilizar robôs que fazem todo esse processo. Mas nada disso vai ser o bastante se você não tiver pessoas engajadas e determinadas
pelo sucesso da sua empresa. O que eu quero te dizer aqui é que você não deve substituir as pessoas, é que você deve utilizar o melhor potencial dessas pessoas aí na sua operação. Eu espero que agora, né, você esteja vendo um mundo de possibilidades no consignado. Eu espero que a sua cabeça tenha explodido e que você tenha conseguido visualizar isso que eu te falei, tenha percebido como que essas pequenas mudanças aí podem fazer diferença para você. Natan, queria saber como é que estão os comentários aí, queria saber se eu tô falando groselha, se a galera tá curtindo mesmo. A galera tá curtindo bastante, cara. O pessoal tá comentando aqui, interagindo, conversando entre si também, falando sobre essa história. Top! Ai, gente, que bom, que coisa boa, gente. Eu fico muito feliz de saber que tá fazendo sentido aí para vocês. Porque é isso, né? Quando a gente entra no consignado, eu falei, não tem como sair, né? É como se a gente fosse picado por uma mosquinha e a gente fica aqui, por mais que esteja desafiador e difícil, a gente não consegue sair. E muita gente passa por dificuldades e fala, será que esse é o caminho? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que ainda tem futuro consignado? E o que eu quero te dizer é que existe um mundo de possibilidades, não só no consignado, mas no mercado de crédito, tá? Hoje, graças a Deus, o que a gente vende vai muito além do consignado. O consignado, mesmo sendo muito grande, tinha algumas limitações em relação a convênios e tudo mais. E hoje, com o FGTS, a gente tem muita possibilidade. A gente percebe que o governo viu no consignado uma oportunidade muito grande para a gente conseguir colocar dinheiro no país. Então, sempre que tem aí uma nova possibilidade, surgem novas aberturas. Eu acredito muito na aprovação dessa MP, que a gente se mantém aí com LOAS. Quando aprovar a MP, a gente vai ter ainda mais 5% no cartão para trabalhar. Então, assim, temos um mundo de possibilidades. A gente só precisa conseguir trabalhar de uma maneira correta, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais eficiente. E a ideia aqui foi abrir os seus olhos para essa questão de como vai ser o nosso futuro, entendeu? Esse é o futuro que a gente vê para o consignado. Não tem mais como a gente trabalhar nesse formato arcaico de ligação manual. Você fica muito atrás das outras pessoas. E isso é muito complicado, porque, assim, existem muitas pessoas que têm grandes operações que são éticas e que são corretas, sim, mas existem muitas pessoas fazendo um trabalho muito errado, enganando o cliente, falando mensagens que não fazem o menor sentido, que a gente precisa se desdobrar para conseguir explicar para ele o que é a realidade, o que é a verdade. Então, assim, eu não quero ver esse futuro assustador, eu não quero que mais dessas pessoas se reproduzam e vendam cada vez mais errado, porque eu sei que isso pode trazer riscos muito grandes para o nosso negócio. Eu preciso que as pessoas que são éticas e que são corretas e que são determinadas se expandam cada vez mais e cheguem cada vez mais longe e vendam cada vez mais para que a gente atropele essa galera que só faz cagada, que só vende errado, que só mente para o cliente. Porque, assim, isso é o que não falta, né? Então, eu espero que você tenha descoberto aí que para você ter sucesso, para você ter um bom resultado no consignado, você tem que parar de vender. Parar de vender daquele jeito arcaico, daquele jeito antigo, daquele jeito robótico que a gente vendia antes, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu espero que tenha feito sentido aí para você essa questão em relação a parar de vender. Natan, clica aí. Porque só quando você parar de vender desse jeito, você vai conseguir ter acesso a muito mais pessoas interessadas no seu produto para você conseguir negociar aí todos os dias e vender muito mais aí na sua operação. Deixa eu só ver se eu estou seguindo aqui na minha linha. Que eu falo muito, né? Então eu fui atropelando várias coisas aqui. Natan, coloca na apresentação. Show, gente. Então, gente, isso é um fato, né? Que para você ter sucesso, você precisa parar de vender e
conquistar mais pessoas com uma abordagem diferenciada, exatamente. E assim você vai se tornar um imã de clientes interessados. Essa questão da abordagem já vou trazer, hein? A gente vai falar sobre abordagem amanhã, tá? Eu espero que agora você esteja aí pensando, poxa, eu tenho que falar com mais pessoas. Como é que eu vou falar com mais pessoas? Não é ligando mais rápido. Então, começa a pensar sobre isso. Lá na terceira aula, a gente vai falar sobre alguns meios para você conseguir atingir mais pessoas. Mas eu queria que você já começasse a pensar sobre isso hoje. Será que tem alguma coisa que eu posso aplicar amanhã que vai me possibilitar falar com mais pessoas, que vai possibilitar com que mais pessoas tenham acesso à minha oferta? Pensa no privilégio que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o privilégio de ter à nossa disposição a possibilidade de vender o FGTS, crédito na conta de luz, saque do cartão de crédito e muito mais. Então, hoje, a gente não deve mais utilizar aquela abordagem antiga de consignado, consignado, consignado. Eu acho o seguinte, existem alguns momentos em que a gente precisa ser extremamente segmentado. Então, se eu faço uma lista e se eu coloco para um vendedor meu ligar, ele precisa saber características básicas dessa pessoa que ele está falando. Então, é importante que você faça um filtro. Mas, se eu estou falando para o mundo, se eu quero fazer um negócio mais amplo, é importante que eu tenha um posicionamento, sim, mas que eu consiga atingir qualquer tipo de pessoa. Porque se eu filtrar, se eu, por exemplo, falar só FGTS, eu já estou entrando no tema da aula de amanhã. Ai, gente, eu falo demais. Não tem como você dizer que aqui não tem conteúdo, porque o que não falta é conteúdo, né? Então, assim, eu não posso usar uma abordagem de oi, antecipe aqui o seu FGTS. Porque assim, você está excluindo quem não entende muito desses conceitos de FGTS, quem já sacou o FGTS, quem não tem interesse nesses assuntos de FGTS, entendeu? Então, isso limita muito a sua comunicação. Então, você pode utilizar uma abordagem mais voltada para o crédito, uma abordagem mais ampla, entende? Então, é por isso que você precisa seguir nessa linha, sabe? Nesse processo de comunicação mais amplo quando você vai fazer algum tipo de ação que impacte mais pessoas, tá? E seguindo no nosso conceito, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre conceito. A gente não vai se aprofundar nisso aqui agora, justamente porque a gente vai se aprofundar nisso na nossa terceira aula, tá bom? Na quarta-feira. Mas eu te falei sobre como que você pode fazer isso com pessoas, às vezes com estagiários, às vezes ligando mais rápido, de uma maneira mais eficiente. Mas hoje existem processos para você automatizar a sua captação. Eu me lembro que eu conheci o conceito de uma discadora em 2017. Foi no final de 2000? Não, foi no final de 2018. Uma pessoa que já tinha trabalhado numa promotora veio e me falou. E aí ela falou, porque as pessoas, elas geralmente pegam a lista e colocam numa discadora. Eu, discadora? Que isso? Ele falou, é um sistema que você sobe a lista, e aí ele disca manualmente, quando a pessoa atende, fala alô, ele passa para o vendedor. Eu falei, o quê? Você tá brincando que isso existe. Então, tipo, é muito louco pensar nisso, que eu demorei anos para descobrir que existia essa ferramenta. E mais do que isso, hoje a gente está em 2022. E quando eu faço enquetes perguntando para as pessoas das ferramentas, o que tem de gente que nem sabe que existe um robô de automação de WhatsApp, que tem robô de automação de ligação, é absurdo. É por isso que a gente está aqui. Às vezes, para você que conhece, pode ser mais do mesmo, mas assim, tem gente que está olhando falando, é sério que isso existe? E tem gente que deve estar olhando e pensando, meu Deus, mas isso deve custar $10 mil. E eu também pensei quando eu entendi esse conceito da discadora. E na época, em 2018, era bem carinho mesmo, né? Porque não tinha nem o conceito de discadora ilimitada. A gente tinha que pagar pela minutagem. Hoje eu entendo, né, que quando a gente paga pela minutagem, a gente tem uma qualidade bem maior ali da nossa ligação e tudo mais. Mas hoje é muito mais acessível, né? E é por isso que a gente vai passar por esse processo. Se você hoje não tem nenhum recurso, eu vou te mostrar como que você pode fazer sem nenhum recurso. Mas ter uma empresa exige investimento, tá? O dinheiro da empresa não é seu. O dinheiro é da empresa. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive quando eu comecei a empreender, sabe? Um amigo meu me falou assim, ele falou, Rai, tem duas coisas que você precisa saber agora que você vai abrir a sua empresa. A primeira, viva com o mínimo possível.
O seu prolabore tem que ser o menor possível. Se você conseguir viver com R$1.000, tira R$1.000 da empresa e deixa o resto para a empresa. E aí ele falou, o seu próximo objetivo tem que ser fazer um caixa que te mantenha por pelo menos 6 meses. Aí ele falou, Rai, se o seu custo da sua empresa é R$5.000, se você não tem dinheiro agora, tudo bem, você pode começar. Você vai sofrer ali no começo, até chegar naquele ponto de equilíbrio. Qual é um ponto de equilíbrio quando você não tem dinheiro? Olha, para eu manter a minha empresa é R$5.000. Quando você está vendendo, naquele mesmo mês você tem que fazer R$5.000. O ponto de equilíbrio, na minha visão, né, porque tem todas as fórmulas matemáticas, é quando você, nesse mês, consegue pagar os R$5.000 desse mês e fazer os R$5.000 do próximo mês. Que aí você já não tem que correr atrás do próximo mês, o dinheiro já está ali, entendeu? E aí, nisso, você tem que, no próximo mês, tentar vender mais para você fazer mais dinheiro, até que você tenha um caixa que te mantenha por pelo menos 6 meses, caso dê muito ruim, caso você não consiga vender. Porque, assim, eu já passei muito por isso. E não existe nada pior do que trabalhar com o dinheiro se esvaindo. Você não consegue pensar, sua cabeça não olha. Assim, você não consegue pensar. Eu estava nessa situação, ainda com uma dívida de R$20.000. Se não fosse o meu noivo me colocar para falar com uma outra pessoa que tem uma outra visão e ver um outro panorama, eu não sei o que teria acontecido comigo ali, porque a única coisa que eu sabia fazer era acordar de madrugada e chorar no banheiro. E até hoje isso me atormenta, juro por Deus. Hoje a gente tem recursos, hoje a gente tem caixa, mas aquilo foi tão ruim que até hoje eu penso, cara, já pensou se acontecer alguma coisa muito ruim? Se o meu caixa acabar e se eu tiver que mandar as pessoas em... Cara, isso me atormenta até hoje, por incrível que pareça. Então, assim, não passa, tá? Não importa se você vai fazer dinheiro, se você vai ter o seu caixa, se você é, assim, tão preocupado e ansioso como eu, saiba que não passa essa sensação. Ela é eterna, tá? Mas... é isso. Hoje tem como você automatizar o seu processo de captação, mas para automatizar, você precisa fazer toda uma estratégia prévia, tá? E essa estratégia é a estratégia de filtro de clientes, tá? Porque é o que eu te falei. Quando a gente vai enviar uma mensagem em massa, eu preciso ser bem específico para chamar a atenção dessa pessoa. Quanto mais específico eu for, mais eu vou conseguir utilizar gatilhos na minha comunicação para que essa pessoa se conecte comigo. E quais são os perfis de clientes que você pode trabalhar? Como que você define esses filtros de cliente? De acordo com, por exemplo, o convênio. Eu quero trabalhar com convênio do INSS, eu quero trabalhar com convênio de SIAP. Entenda essas diferenças dos convênios. Opa, peraí, uma pessoa do INSS é um aposentado. No INSS eu vou trabalhar com aposentado ou com pensionista? Qual é a diferença do aposentado e do pensionista? É porque o aposentado, ele geralmente ele é mais velho, ele pode ter um pouco mais de dificuldade no processo de assinatura eletrônica. Às vezes, aquele salário dele, o que você tem que parar para pensar, quando a gente fala sobre filtros de clientes, você tem que parar para pensar na realidade daquele cliente. Como é que será que ele se sente? Como será que é a vida dele? Isso vai te ajudar muito para você saber qual é a linha de abordagem que você vai seguir, qual é o filtro que você vai definir. Então, então se é um aposentado, poxa, eu acho que talvez quando ele se aposentou, o salário dele caiu ali, né? Porque às vezes cai mesmo, né? Você recebeu um salário e depois cai, então pode ser que tenha um impacto ali maior. Então, qual é a linha que eu vou seguir com essa pessoa? Opa, peraí, essa pessoa é uma pensionista e é um pensionista jovem. Nossa, será que ela não trabalha em outro lugar e recebe essa pensão como uma coisa adicional? Então, será que para essa pessoa não é mais tranquilo tomar essa decisão de utilizar, às vezes, um crédito consignado para realizar um sonho? O que te ajuda muito a entender também o perfil do cliente, como ele funciona, é você analisar muito bem o perfil de cliente que você já vendeu e o perfil de cliente que você está vendendo, tá? Agora eu vou te dar uma dica de venda que, assim, cara, essa dica muda tudo. Agora a gente vai falar sobre venda. Pelo seguinte motivo. Você vai lá, vai fazer todo esse processo de prospecção e você vai só falar com o cliente que está interessado. Show, o cliente vem e fala assim, você me falou que eu tenho a possibilidade de pegar o dinheiro, tal. Beleza, como é que eu faço isso? Quanto que eu tenho aí? Tenho R$15.000, é isso?
Eu já vou verificar. Aí, como é que é o ideal que você responda? Claro, eu já vou verificar aqui para você o que a gente consegue fazer e tudo mais. Mas olha, só para eu poder te explicar aqui qual é o melhor caminho, qual é a forma que você pode utilizar esse dinheiro da melhor forma, o que você pensou em fazer com esse recurso? Você está pensando em trocar de carro, fazer uma reforma na sua casa, fazer uma viagem? O que você está pensando? Pensa que esse cliente que ele já se interessou, ele já está muito mais aberto. Então, ele vai falar para você, mas para isso você tem que se posicionar como uma pessoa especialista, tá bom? Você fala assim, porque o que você tem que pensar é o seguinte: imagina só, eu sei que a gente já estourou 1 hora, gente, mas só dicas aqui. Eu espero que você esteja com o seu caderninho aí cheio. Eu valorizo muito o seu tempo, então eu valorizo muito o que eu te passo e eu valorizo muito o meu tempo também. Minha filha tá ali em cima, eu não vejo a hora de ver ela, mas eu tô aqui agora disposta a te ajudar. Porque hoje, quando eu acordei, eu rezei e falei, Deus, me conecte com pessoas com as quais eu posso ajudar. Esse é o meu mantra. Então, se você tá aqui ainda, é porque vai valer a pena. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você vai fazer um investimento num banco. Sabe a primeira coisa que o gerente do banco faz? Ele te dá um questionário para você preencher, para ele entender o seu perfil de investidor. Ele quer entender se você é mais conservador, se você é mais arrojado, e assim ele vai conseguir te direcionar para o melhor caminho possível. Por que eu, quando eu vou vender uma linha de crédito, eu não posso questionar para o cliente o que ele está pensando em fazer com esse recurso? É claro que eu posso, porque dependendo do que ele estiver pensando em fazer, eu posso falar para ele, olha, o melhor caminho é esse, ou o melhor caminho é aquele, é melhor que você faça assim. Um exemplo, digamos que eu ligo para uma cliente e ela tem margem e eu ofereço uma portabilidade. Eu falo assim, oi Maria, tudo bem? Olha, a gente consegue fazer uma portabilidade para você, te liberar 3 mil, mantendo o mesmo valor de parcela e tudo mais. Ela fala, nossa, que legal, tenho interesse. Nossa, Maria, que bom. O que você está pensando em fazer com esse dinheiro? Nossa, Ra, então, eu preciso pagar o meu cartão de crédito. Meu cartão de crédito está vencido, o gerente do banco está me ligando para renegociar. Eu preciso desse dinheiro para pagar o meu cartão de crédito. Sabe o que eu faço nessa hora? Eu olho e faço o seguinte: olha, dona Maria, eu consigo te liberar esses 3 mil reais fazendo a portabilidade. Mas qual é o problema da portabilidade? Que vai demorar para cair esse dinheiro para você. A gente vai ter que solicitar para o banco, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer assado. Mas assim, eu preciso fazer assim porque é assim que eu vou conseguir te liberar a melhor condição possível. Mas olha, eu vi que você tem margem aqui, que você pode pegar esses 3 mil reais de margem também. Aí você deve estar pensando, nossa, Rai, mas aí você vai fazer ela pegar os 3 mil reais de margem e vai deixar de fazer aporte? Não, calma. Aí eu falo o seguinte, olha, Maria, é importante que você pegue esses 3 mil reais agora e que você quite aí o seu cartão de crédito, que você se resolva e tudo mais. Mas, se você pegar uns 3 mil reais de margem, isso vai impactar na sua parcela. E pelo que eu percebi, né, se você está com dificuldade de pagar o seu cartão de crédito, não vai ser legal incluir uma outra parcela aí para você. Então, por isso que ainda é importante fazer a sua portabilidade, tá bom? Porque, do contrário, você vai ficar pagando juros aí no seu cartão de crédito e vai virar uma grande bagunça. Então, vamos fazer a portabilidade e vamos fazer também a margem nova. Você paga agora, depois o dinheiro da portabilidade vai cair e você pode pagar o outro contrato. E aí você deve estar pensando, nossa, Rai, mas aí ela vai quitar, vai entrar no SRCC e blá, 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 blá. Gente, calma. Eu já fiz isso trilhões de vezes e o cliente nunca pagou outro contrato. Eu já fiz isso com um contrato de 20 mil reais. É isso. Eu já vendi, a cliente queria, sei lá, 10 mil. Ela tinha 30 mil de margem. Eu vendi 30 mil e falei, ó, 20 mil reais você vai usar para pagar aquele contrato lá do banco tal. E os 10 mil reais você vai usar para você. Aí depois que caiu o dinheiro na conta dela, ela falou, Rai, mas eu preciso mesmo pagar aquele contrato lá do outro banco? Eu falei, não, você pode ficar com esse dinheiro todo. A única questão é que, lembra que na minha argumentação, eu fiz assim para você pagar menos e tudo mais, para sua parcela diminuir? A única questão é que você vai ficar com 2 parcelas. Aí ela, então tá bom, o outro já tá acabando, daqui a pouco acaba. Então, é isso que acontece, né, gente? Então, assim, quando eu sei o que o cliente vai fazer, facilita muito o meu processo de argumentação, de negociação. Você viu que aqui em nenhum momento eu falei, mas a taxa é tal, mas o prazo é tal, mas não sei o que é tal. Não importa, isso não importa. A única coisa que importa para o cliente é o problema que ele quer resolver. Então, se eu estou negociando com ele, se eu não descubro qual é esse problema que ele quer resolver, a minha argumentação fica muito superficial. Eu fico falando sobre taxa, sobre prazo, sobre isso, sobre aquilo e por aí vai.
E quando a gente volta nessa questão de filtro de clientes, é a mesma coisa. Então, eu tenho um cliente que é de convênio público. Opa, um cliente de convênio público que recebe um salário maior. Então, essa pessoa, às vezes, ela vai me questionar mais sobre taxa 7, ela vai me questionar realmente, me mostrar, fazer conta, eu vou ter que conseguir provar para ela, por B mais C, por que essa operação funciona, por que faz sentido, por que não faz. Então, não adianta eu pegar uma pessoa nova, que eu acabei de treinar e colocar para vender um SIAP. Então, para vender um SIAP eu preciso de uma pessoa ali mais estratégica e tudo mais, que consiga lidar com esse tipo de situação. Então, o filtro de mailing passa por isso, passa também pelo produto. Opa, eu quero vender novo. Novo, mas é para quem? Para novo entrante? Então tá, como é que eu lido com uma pessoa que é um novo entrante, que às vezes não desbloqueou, que às vezes não tem nenhum cadastro no meu INSS? Quem que vai atender essa pessoa? É uma pessoa que acabou de entrar, que eu acabei de treinar, ou é uma pessoa que tem mais experiência, que vai saber lidar? Eu acabei de contratar uma pessoa e eu quero que ela aprenda a vender novo. Com quem que ela vai aprender a vender novo? Com um novo entrante? Ou com aquele cliente? Sabe aquele cliente de idade avançada? Eu adoro. Quando meu vendedor é novo, eu sempre coloco ele para os clientes mais fáceis, sabe? Para ele ir experimentando. Eu pego aquele cliente de idade avançada, que é o último ano que ele pode fazer, entendeu? Eu falo assim, olha, esse é o último ano que esse cliente pode fazer, fala para ele que se ele não fizer agora, ele não vai mais ter possibilidade. Então, tudo isso a gente só consegue fazer se a gente filtrar muito bem os mailings. E hoje a gente tem um benefício muito grande, né? Porque, assim, os sistemas que têm filtros de mailing são muito bons. Olha, gente, eu vou te falar. Jabá, né? Não é, porque, assim, a gente usa o Vanguard aqui. Aí, esses dias eu tava gravando e eu queria um cliente que tivesse parcela acima de R$ 400 num banco específico. E antes, quando eu fazia esse tipo de mailing, nunca vinha do jeito que eu queria. Eu fiz esses dias o filtro no Vanguard, inclusive gravei um vídeo, talvez vocês tenham acesso a esse vídeo, e veio trocentos clientes que tinham um contrato de acima de R$ 400 naquele banco que eu queria. Assim, é impressionante. Isso é maravilhoso para você vender uma portabilidade, entendeu? Eu quero vender portabilidade do banco tal. Quanto de parcela? Esse tanto de parcela. Pagou tanto. Nesse exemplo, inclusive, o cliente tinha pago mais de 12, porque era uma outra regra que eu tinha colocado. Eu fiquei chocada. Maravilhoso, sensacional, fantástico. Então, a gente poderia se aprofundar mais nessa questão de filtro de mailing, mas a gente iria se alongar mais aqui. Mas eu espero que tenha feito sentido para você essa questão em relação a filtros de mailing, em relação a como que você deve adaptar a sua comunicação. Amanhã a gente vai falar muito sobre comunicação. Você já entendeu que a prospecção é essencial, é a base de tudo. Você já entendeu que a prospecção sem a estratégia, sem o filtro, não funciona. E depois a gente vai te falar qual é a comunicação que você vai seguir com cada perfil de cliente. E eu espero que depois desse tempo, desse bate-papo, você tenha realmente descoberto. Falando em eu descobri, não se esqueça que para você participar do sorteio, você tem que ir lá na nossa foto do Instagram e comentar eu descobri. Cadê? Até perdi a foto aqui. Deixa eu entrar aqui na Escola do Crédito. Você tem que vir aqui na foto, ó, e colocar eu descobri, tá bom? Na foto do mapa. Coloca grande aí pra galera ver. E compartilhar para você concorrer ao livro. Gente, ó, comentem nessa foto aqui, eu descobri, tá bom? Temos uma galerinha aqui no Instagram, vocês estão guerreiros, hein? Muito bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu estou muito feliz, eu estava muito ansiosa para fazer esse encontro. Tivemos alguns ajustes aqui, né? Mas espero que tenha valido muito a pena para você, porque para mim foi incrível. E eu preciso te dizer por que você deve... Não preciso te dizer, né? Por que você deve assistir a Rota do Ouro do Consignado amanhã. Não, nem precisa, né? Na nossa aula, que a gente vai disponibilizar para os alunos que estão no grupo, a gente... É uma aula, realmente, onde eu faço o filtro de mailing e onde eu explico qual é a abordagem que você deve usar para LOAS. Eu acho que eu fico falando uns 10 minutos sobre qual é a abordagem que você deve usar para LOAS. Onde eu falo, olha, você vai começar falando assim. Se ele falar tal coisa, você pode falar isso ou aquilo. Se ele falar isso, você pode seguir nessa linha.
Então, a gente destrinchou toda essa questão em relação à abordagem pro LOAS. Amanhã, a gente vai destrinchar toda essa questão da abordagem para outros públicos. Aqui eu dei alguns exemplos, né, de pensionistas, de aposentados e tudo mais, mas amanhã a gente vai se aprofundar ainda mais em tudo isso, para que você tenha essa luz realmente. Eu não quero te ajudar para você vender só quando tem FGTS. Eu não quero te ajudar para você vender só quando tem LOAS. Eu quero te ajudar para você vender independente do que esteja acontecendo nesse planeta de, meu Deus, do consignado, entendeu? Então, quando você entende os conceitos, entende os filtros, entende a estratégia, isso muda completamente o seu jeito de trabalhar. Isso é um destaque tão grande meu, essa é uma característica tão grande minha, que eu tinha um amigo que trabalhava comigo no consignado, ele se chamava Max. Quando ele ligava para um cliente, o cliente falava assim, olha, eu só vou fazer se você conseguir me fazer economizar. Ele chegava em mim, ele falava assim, esse cliente aqui só vai fazer se eu conseguir ajudar ele a economizar, faz as contas. Eu amava, eu passava horas fazendo conta e escrevendo um e-mail e mostrando para ele como é que ele ia economizar. E sem mentira, né? Sem nenhuma vírgula de mentira, sem falar que o prazo era 42 vezes, quando na verdade era 84, né? Porque isso ninguém merece. Eu sou totalmente contra esse tipo de processo, tá? Então, amanhã iremos descobrir o mapa. Já coloquem aí nos lembretes de vocês. Eu queria pedir uma gentileza, de verdade. Aqui eu dei vários insights e eu espero muito que você tenha feito boas anotações no seu caderno, ou no seu mapa, ou no seu mapa não, né? No seu bloco de notas, em qualquer lugar. Eu gostaria muito, muito mesmo, que você tirasse uma foto do seu bloco de notas, de tudo que você anotou, de todos os insights que você teve, e compartilhasse nos seus stories, marcando a gente. Eu vou adorar saber o que de toda essa história que eu falei, que te marcou, que virou a chave para você, e outras pessoas vão poder ver e vão poder falar, caramba, aquilo ali virou a chave para mim, mas olha, esse detalhe aqui é verdade, eu não tinha pegado. Então, se você tirar uma foto das suas anotações e compartilhar nos seus stories e me marcar, eu vou ficar muito feliz. Não tenha vergonha se a sua letra ficou horrível, não tem problema, a gente vai adorar saber que a gente contribuiu com você hoje, tá? Eu espero que tenha sido técnico, espero que tenha agregado aí para você. Amanhã seremos ainda mais técnicos, ainda mais didáticos. Quem vier amanhã vai ganhar, sim, um material com um monte de mensagem. O pessoal sempre me pede, fala assim, me manda modelo de mensagem. Qual modelo de mensagem eu uso para tal situação? Qual modelo de mensagem eu uso para tal situação? O meu time está preparando um material incrível, com gatilhos mentais, com modelos de mensagens, um material sensacional para te ajudar nesse processo. Então, assim, venham amanhã, que vocês não vão se arrepender. E mais do que te dar modelos, eu vou te ensinar a criar suas próprias mensagens. Tá bom, gente? Acho que é isso. Ó, tá até marcado aqui a hora do story, mas eu já falei. Vamos fazer a hora do story aqui também, né? Tirem um print aqui também. Tirem um print aqui, mostrem que vocês estão estudando, mas eu quero ver mesmo o caderninho de anotações, porque para mim é isso que importa, tá? Se não tiver as anotações, significa que nada mudou, você não guardou nada e tudo mais. Gente, chegamos ao fim, espero que eu não tenha esquecido de nada. Não se esqueçam de ir lá e comentar, eu descobri, para vocês ganharem o livro que mudou tudo para mim, que é o Receita Previsível. Sigam a gente nas redes sociais, se vocês ainda não seguem. Mais uma vez, sendo repetitiva, eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez tudo isso com muito, muito, muito carinho. É que eu compartilhei anos de coisas que a gente foi aprendendo aí ao longo do processo. E eu espero de verdade que tenha feito aí a diferença para vocês. Um super beijo e muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu quero muito te ver aqui amanhã, que eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser sensacional. Super beijo e até mais. Tchau!